de volta com o artigo 5º da Constituição da República. Vamos falar agora da pequena propriedade rural e especificamente da impenhorabilidade da pequena propriedade rural. Pequena propriedade rural, em determinadas condições, tá? Não pode ser penhorada, não pode ser utilizada como garantia para pagamento de uma dívida, para pagamento de um financiamento, tá? Um inciso, um direito que o pequeno proprietário rural tem e que poucos pequenos proprietários rurais sabem. Atenção, tá? Não há que se falar em penhora da pequena propriedade rural para pagamento de empréstimos bancários, financiamentos bancários, se os empréstimos bancários, se o financiamento obtido foi em razão da atividade produtiva. Ou seja, o produtor foi lá no banco, pegou dinheiro emprestado, mas pegou dinheiro emprestado para quê? Pegou dinheiro emprestado justamente para aplicar na produção da sua pequena propriedade rural, tá? Mas existem alguns requisitos e é isso que é importante em termos de concurso público. Vejam só o artigo 5º, inciso 26 da Constituição da República. Ó. A pequena propriedade rural, frisar, hein? A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para o pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Vou falar novamente, ó. A pequena propriedade rural, assim definida em lei. Então nós temos uma lei, que no caso é o Estatuto da Terra, que vai conceituar, vai definir o que é uma pequena propriedade rural. Desde que trabalhada pela família. É uma questão importante, grifem aí, ó. Desde que trabalhada pela família. Significa o seguinte, a força de trabalho existente ali naquela pequena propriedade rural é uma força de trabalho familiar. A produção ali desenvolvida é uma produção que depende de uma força de trabalho familiar. Estamos falando então, gente, de uma economia de subsistência. A pequena propriedade rural, ela está inserida então dentro dessa economia de subsistência. Ou seja, o que é produzido ali é para o sustento do pequeno proprietário rural. A força de trabalho utilizada, tá? É uma força de trabalho essencialmente familiar. Não será objeto de penhora para o pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, tá? Então, se ele foi até o Banco do Brasil, tá? E pegou um financiamento, dinheiro emprestado, tá certo? Para financiar justamente a atividade produtiva, se porventura ele não tiver condições de quitar o financiamento, de saldar com o seu compromisso, se ele se torna inadimplente, o Banco do Brasil ou qualquer outro banco pode ir lá e penhorar a pequena propriedade rural? Não pode, tá? Então percebam que o pequeno proprietário rural, ele tem essa garantia. E por que existe, né, essa preocupação com o pequeno proprietário rural no Brasil? Por uma razão muito simples, tá? Aliás, nós temos dois motivos aí de cunho social que levaram o Constituinte de 88 a inserir essa regra como sendo inclusive um direito fundamental. A primeira situação é a seguinte: grande parte daquilo que nós consumimos no nosso dia a dia, no café da manhã, no almoço, enfim, grande parte do mercado interno brasileiro em termos, né, de produtos agropecuários, tá? A fonte desses alimentos, a fonte desses produtos tem origem onde? Na pequena propriedade familiar. A agricultura familiar é responsável por abastecer grande parte do mercado interno brasileiro. Então, naturalmente, se o pequeno produtor rural, tá, ele tem esse importante papel no âmbito de abastecimento do mercado interno de alimentos, do mercado interno dos produtos, né, agropecuários, naturalmente ele precisa ter um tratamento diferenciado, tá certo? Então percebam, a preocupação da Constituição não é com o grande proprietário, não é com a agroindústria, não é, né, com o médio proprietário, é com o pequeno proprietário. Eu estou falando de uma agricultura familiar e uma agricultura familiar de subsistência que é responsável pelo abastecimento de grande parte, né, do mercado interno brasileiro de produtos agropecuários, tá? De alimentos, enfim, né, de grãos de uma maneira geral, tá? Então o que a gente tem que observar
justamente, né, esse cunho, esse teor social. Merecem um tratamento diferenciado? Merece, porque se eles deixam de ter a propriedade, tá? E se aquela pequena propriedade rural, por exemplo, né, fruto de uma penhora, vem a ser adquirida por um grande proprietário rural, o grande proprietário rural ele tem muito mais uma preocupação com o mercado externo do que com o mercado interno. A agroindústria brasileira tem muito mais uma preocupação com o mercado externo do que com o mercado interno. Então, realmente, a gente precisa tratar de uma forma diferenciada, vamos dizer assim, com um carinho especial, tá? O pequeno produtor rural. Então, naturalmente, regras relativas à penhorabilidade da sua propriedade precisam mesmo ser diferentes. Além de outras questões, né? Financiamento facilitado, enfim, existe toda uma política social necessária por trás aí do financiamento das pequenas propriedades rurais. E outra questão, nós até colocamos aqui na apostila, tá? É preciso incentivar, tá, que o pequeno proprietário rural permaneça no campo, não só produzindo por conta dos motivos que eu comentei anteriormente, mas para que ele também, né, não venha para as grandes cidades, não inche as grandes cidades, não fique ali marginalizado nas favelas das grandes cidades, tá? Lembre-se que a Constituição ela é de 1988, um momento onde ainda acontecia, né, se bem que ainda acontece também, né, mas enfim, onde era muito forte esse êxodo rural, né, a saída do pequeno proprietário rural, do trabalhador rural, do campo para a cidade, e o inchaço, né, das grandes cidades brasileiras e a favelização de grandes, né, cidades brasileiras. Então, o que nós temos aqui? Nós até colocamos, né, esse tipo de argumento, esse tipo de motivação, né, definida pelo Constituinte aqui na apostila de vocês. Direito fundamental, tá? Esse inciso estabelece uma exceção à regra da penhorabilidade dos bens dados como garantia em financiamentos. Tem o intuito de apoiar o desenvolvimento rural no país, evitando assim o superpovoamento das cidades. Como o pequeno proprietário subsiste do que colhe e produz em sua terra, tolerar a penhora desta para o pagamento de dívidas seria o mesmo que condenar o pequeno colono à fome e à marginalização das favelas nas cidades. Para isso, o Constituinte fixou que a pequena propriedade rural não é penhorável, tá? Então, lembrem-se do artigo 5º, inciso 26, é importante? É importante, mas qual é a pequena propriedade rural que não pode ser penhorada? Aquela pequena propriedade rural trabalhada pela família. E desde que o financiamento, o empréstimo obtido junto ao sistema financeiro, junto ao sistema bancário, seja ali para aplicação na sua própria atividade produtiva, ok? Com isso, a gente finaliza, né, as principais questões referentes aí ao direito de propriedade. No nosso próximo inciso, nós estamos falando aí de uma, né, especificação, de uma decorrência do direito de propriedade, que são os direitos autorais. Mas os direitos autorais, em termos práticos de concurso aí, nós não temos, né, uma cobrança tão contundente, tão contumaz por parte aí das bancas examinadoras, ok? Então, no nosso próximo vídeo, artigo 5º, inciso 27, falando a respeito de direitos autorais. Obrigado e até o nosso próximo encontro.